Superar os desafios físicos, mentais e emocionais alinhados com os astros gera mais serenidade e maior alinhamento. Um podcast de Paula Diniz e Teresa Botelho, na radioaba.global. Olá, bem-vindos a este programa Mais Serenidade, Maior Alinhamento. Estou aqui em estúdio com a Teresa Botelho, o meu nome é Paula Diniz e sou a fundadora do Mais Serenidade. Vamos falar sobre temas que serão do vosso interesse e temas que nos apaixonam. Hoje vai ser o primeiro programa de vários que se seguem. Fiquem connosco. Pois é, Paula, aqui estamos nós para dar um pontapé de saída, não é, neste nosso programa que vamos fazer em conjunto. A nossa ideia é que o programa seja quinzenal e vamos abordar vários temas, certo? Conta-nos um bocadinho o que é que tu vais falar. Então, olha, Teresa, eu vou primeiro começar por me apresentar para as pessoas que estão a ouvir-nos e que ainda não me conhecem. O meu nome é Paula Diniz, sou a fundadora do Mais Serenidade, eu sou astróloga e conduzo meditações online em grupos, através do Zoom em direto. Tenho também vários programas de mais alinhamento da astrologia e faço retiros de meditação. A minha base de formação é engenharia, não tem nada a ver com estas áreas, mas de facto a astrologia e a meditação sempre foram umas paixões que eu desde sempre que tenho tido e portanto aproveitei para conciliar e para começar a desenvolver essas áreas. Faço também retiros de meditação e são as coisas que me apaixonam efetivamente. E tu, Teresa? Olha, eu sou coach, tenho sobretudo uma especialização na área de negócios, faço business coaching, mas há um tempo, mais ou menos há um ano atrás, apaixonei-me por um novo projeto. É um projeto que tem a ver com saúde, é um projeto que tem a ver com suplementos alimentares e achei que fazia muito sentido, no fundo, a divulgação também desse projeto através deste nosso programa, porque, de facto, nós vemos que as pessoas estão muito desequilibradas, as pessoas estão à procura de soluções que podem ser soluções de saúde, soluções que podem ser a nível físico, a nível mental, a nível emocional, e então achei que fazia todo o sentido, no fundo, juntar aqui o coaching com esta melhoria da saúde, não é? E depois com estas áreas também da astrologia, da meditação, para que as pessoas, no fundo, possam ter aqui, através destes programas, mais soluções, um aporte, no fundo, daquilo que podem fazer intrinsecamente e dos hábitos que podem implementar para terem uma vida mais equilibrada, não é? E, portanto, o título aqui do nosso programa tem tudo a ver com isso. Claro que sim. O Mais Serenidade acaba por ser a possibilidade da pessoa se sentir mais tranquila, perceber como, encontrando todos os recursos dentro de si, encontrando mais equilíbrio interior, mais paz, e através de quê? Através das meditações também, das meditações com pozinhos de astrologia, porque é isso uma das coisas que eu faço nos meus programas regulares, que são todos os domingos à noite. E porquê é o domingo? Precisamente porque é a altura de transição do momento em que a pessoa sai de um registro de fim de semana, de lazer, de família, de bem-estar, para depois entrar segunda-feira outra vez no registro de compromissos, de obrigação, de voltar a retomar e a pegar em coisas que vêm da semana passada e, portanto, o que é importante é a pessoa ter uma noite de sono reparador e, para isso, a meditação é maravilhosa. E eu junto a estas meditações uns pozinhos da astrologia. Falo uns 5, 10 minutos sobre as energias do momento, as energias da semana portanto, é exatamente, consigo conciliar essas minhas duas paixões. Como é que a astrologia começou ou entrou na tua vida? Porque eu também dou bastante valor à astrologia, costumo normalmente fazer todos os anos uma leitura astrológica, saber um bocadinho como é que vai ser o ano, mas é interessante como é que uma engenheira, não é, acaba ou abre este horizonte da astrologia na sua prática, uma prática muito racional que depois entra nesta vertente mais esotérica, não é? Isto para as pessoas vai ser assim um bocadinho estranho, o que é que a astrologia faz aqui no meio. É verdade, parece que é assim uma coisa um bocadinho mesmo fora da caixa. E aquilo que a astrologia surgiu na minha vida há muitos anos atrás, sempre tive alguma curiosidade, sempre gostei muito da Lua, comecei a perceber as associações que as pessoas faziam à Lua, a fertilidade, a feminilidade. Eu própria sou do signo Escorpião, portanto muita intuição, a água, as emoções, as sensações e portanto a astrologia começou há muitos anos atrás, mas depois, só no ano por volta de 2002, 2003, é que comecei a ter aulas regulares
na escola, no Quirón, em Lisboa, com a Maria Flávia Monsaraz e os astrólogos que faziam lá, que davam aulas lá, e portanto comecei a perceber que a astrologia realmente não tem fim. É um mundo que me apaixona, que me faz perceber que é possível ver as coisas de outra perspectiva. E aquilo que eu acho fascinante, independentemente desta parte do meu lado mais técnico, mais racional, da engenharia mais concreto, é que a astrologia tem por base a posição exata dos planetas, portanto a posição dos planetas, das estrelas e isto tudo no zodíaco. E esta informação é dada através da astronomia. Por isso, o que é que a astrologia faz? Estabelece uma correspondência entre a posição que os planetas têm no céu, em determinadas áreas, com acontecimentos no mundo, na Terra, na vida das pessoas. E isso é fascinante, porque quando nós olhamos lá para fora e vemos as fases da Lua, nós associamos e conseguimos perceber isso. Mas os outros planetas não se veem. Se nós tivéssemos um telescópio potente que pudéssemos perceber, olha, lá está a Marte, ou lá está a Vênus, ou está Saturno naquela posição, nós percebíamos que são mensagens. E como um astrólogo que eu admiro muito, que é o Dan Rudyard, dizia, a astrologia é uma linguagem, e se tu entenderes essa linguagem, o céu fala contigo. E isto é realmente, no fundo, é isto que me apaixona. Boa. Pronto, eu acredito imenso que de facto a astrologia é uma linguagem e pode ajudar muitas pessoas, sobretudo em fases difíceis, que muitas vezes as pessoas não sabem como sair dessas situações. E acho que de facto muitas vezes esse apor que no fundo a leitura astrológica pode trazer, não é? Pode indicar caminhos e pode mostrar à pessoa o que é que ela tem que, no fundo, afinar ou acertar para conseguir levar essa situação a ultrapassar os obstáculos que a situação lhe traz. É um bocadinho também, sendo que são coisas completamente diferentes, aquilo que o coaching faz em termos de visão externa, não é? O coaching muitas vezes dá-nos uma visão externa daquilo que se está a passar e permite à pessoa ter maior consciência daquilo que a pessoa está a viver. E por isso eu acho que estas duas coisas fazem muito sentido. E a parte da meditação, como é que a meditação entrou na tua vida e como é que decidiste, no fundo, juntar estes pozinhos da meditação, não é, com a astrologia? Olha, Teresa, a meditação, eu já fazia meditação, lembro-me perfeitamente quando era na fase da adolescência, havia aqueles retiros dos grupos de jovens e fazíamos meditações. Mas mais tarde comecei a experimentar vários tipos de meditação e desde retiros espirituais em que participei, um dos quais foi extremamente desafiante e exigente, em termos físicos, em termos do local onde foi, da duração, porque não podíamos falar, não podíamos comunicar com ninguém, sempre em silêncio, foram vários dias, sempre assim. E depois percebi que dentro destes vários tipos de meditação, aquela que eu mais, no fundo, mais aprecio é uma meditação guiada de visualização criativa, onde, e portanto, o juntar as duas coisas é precisamente proporcionar às pessoas o alinhamento e relativamente ao momento em que estão a nível energético, a nível da astrologia, do que está, das energias do céu, com uma meditação que permita que a pessoa faça uma viagem, que permita que a pessoa se entregue, que a pessoa usufrua completamente de momentos de reconexão, de momentos de equilíbrio interior, no fundo, de maior clareza, consciência, confiança. E há muitos temas que podem ser trabalhados e que podem ser ajudados com as meditações. E isto também, de certa forma, dá-me muita satisfação, porque consigo dar um bocadinho aso à minha parte criativa, dá-me enorme satisfação escrever os guiões de cada meditação e alinhá-los com as energias do céu. Por isso é que integrei as duas coisas, meditação com pozinhos da astrologia, no Mais Serenidade. É muito interessante porque mesmo no coaching muitas vezes eu recomendo que as pessoas façam meditação. A maior parte das pessoas, ou muita gente, ainda não abriu essa nova experiência na sua vida, não é? Mas nós sabemos que nós cada vez mais estamos a ser desafiados de, no fundo, nos conectarmos com a nossa essência, e a meditação é uma maneira fantástica de conseguirmos estabelecer essa conexão, não é? E muitas pessoas que nunca experimentaram ou não têm uma prática diária de meditação ou semanal de meditação acabam por não
conseguir fazer isso, não é? E, de facto, uma meditação guiada, eu diria que é a forma mais simples, não é? A forma mais fácil da pessoa conseguir conectar-se com a sua essência e, a partir daí, no fundo, ter os seus insights, conseguir encontrar aquilo que é verdade para si, aquilo que é mais importante para si, ao mesmo tempo também que se está a equilibrar, não é? Aumentando a sua base, aumentando aquilo que no fundo vai ser o seu fio condutor na vida, não é? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas estão apenas em conexão com aquilo que é exterior, esquecem-se do seu interior, e essa desconexão com o seu interior acaba por trazer desequilíbrios complicados. Eu acho que a pandemia veio muito pôr a tónica nessa situação, não é? As pessoas desequilibraram muito e agora entramos numa nova fase onde, de facto, já podemos voltar a conectar-nos com os outros de forma até presencial, mas ainda há muita gente em situações de desequilíbrio complicadas e que precisam, no fundo, estabelecer esse alinhamento. O que é que tu sentes nos teus grupos e nas pessoas que, no fundo, procuram essa forma de meditação? Olha, Teresa, essa pergunta é muito engraçada e é muito interessante. A meditação, eu inaugurei o Mais Serenidade não há muito tempo. Começou precisamente na pandemia. E foi engraçado, porque em confinamento as pessoas estavam limitadas em casa. E, curiosamente, falava com pessoas amigas que me iam dizendo, olha, estou ansiosa ou estou isto. E então eu disse, ok, vamos fazer então uma meditação. E começou assim. E uma pessoa trouxe outra e outra e outra e, portanto, às tantas tinha um grupo de quase 30 pessoas a fazerem meditação comigo, online, no Zoom, porque a vantagem do Zoom e do online, isto começou tudo na pandemia, foi permitir chegar a pessoas que estão em vários sítios do país e em vários sítios do mundo. Eu tenho pessoas a meditarem comigo que estão em Inglaterra, que estão em França, que estão em vários sítios de Portugal continental e também da Madeira. Eu tenho muitas pessoas da Madeira nas meditações. E realmente aquilo que as pessoas me dizem é que faz toda a diferença. Sentem, principalmente com a regularidade. Tenho pessoas que estão a meditar comigo e que nunca tinham feito meditação na vida. Havia um bocadinho aquela resistência, meditar isso não é para mim, porque meditar, eu sou uma pessoa muito ativa, e é precisamente o contrário. Aliás, há um ditado zen que diz precisamente o seguinte: todas as pessoas deviam meditar cerca de 15 minutos por dia, a menos que a pessoa seja muito ativa e muito ocupada. E, nesse caso, deve meditar 1 hora todos os dias. É engraçado, não é? É muito interessante. É, de facto, e eu acredito que é muito verdade, não é? Que as pessoas precisam, de facto, de parar, mas lá está, esta vida muito virada para fora, muitas vezes faz com que a pessoa esteja na rodinha dos ratos, a fazer coisas, completamente desconectada relativamente a si própria, não é? E a acreditar que é fora que está a solução. E muitas vezes o que nós vemos é uma escalada incrível da ansiedade. E até vemos isso em pessoas muito jovens, as pessoas com 20 anos, com 30 anos, com níveis de ansiedade absolutamente loucos, não é? Que não conseguem minimamente gerir e que depois acabam a compensar com medicação, com outro tipo de situações que são muito complicadas, sem perceber que é relativamente fácil. É preciso a pessoa conhecer-se melhor, não é? Dirigir-se a si própria e ter estes momentos de pausa, estes momentos de, eu diria, de self-care, não é? Em que a pessoa cuida de si própria, não é? Em que se dá importância, em que no fundo vai, eu diria, honrar a sua essência, não é? Aquilo que ela é profundamente, que muitas vezes não tem nada a ver com as correrias em que a pessoa anda, e a partir do momento em que isso é respeitado, a pessoa vai se sentir muito melhor. E pronto, e acho que isso é um bocadinho aquilo que nós vamos querer transmitir também aqui através do programa, não é? Com estes, eu diria, novos caminhos, que é possível ter equilíbrio, é possível estar bem, sem necessitar de estar a ir buscar ainda mais coisas externas, ainda mais soluções que por vezes não funcionam, ou medicação. Concordas? Concordo, isso é absolutamente verdadeiro. Realmente a meditação e a pessoa encontrar o seu equilíbrio interior. Eu fiz recentemente uma certificação em programação neurolinguística e um dos pressupostos é que cada pessoa tem em si todos os recursos de que necessita e, portanto, a verdade é essa, é a pessoa estar receptiva, estar disponível, fazer essa escolha para despertar para essa possibilidade, e a partir daí tudo se torna mais simples. É uma questão da pessoa experimentar. Sim, e quando falas em escolhas, eu acho que é muito importante.
muitas vezes a pessoa não aceita que ela vai ter que dizer não a certas situações e, portanto, habitua-se a dizer sim, a aceitar situações que muitas vezes já não têm nada a ver com ela, que já a deixam totalmente infeliz, mas por uma questão de inércia continua a dizer sim a essas situações, ou porque eu não posso deixar de fazer isto, porque eu não posso deixar de fazer aquilo, e essa reprodução, não é, da situação que é penosa ou das situações que são penosas, que não trazem felicidade, acaba por levar a pessoa para um desequilíbrio, para um afastamento total de si mesma. E quer seja um homem, quer seja uma mulher, o que acontece muitas vezes é que esse afastamento de si vai trazer muitas vezes manifestações, lá está, de ansiedade, situações de doença, situações de desequilíbrio, quer seja a nível físico, quer seja a nível psicológico, quer seja a nível emocional, que a pessoa muitas vezes depois não sabe, com os quais a pessoa não sabe lidar. Eu acredito que quanto maior for o desequilíbrio, mais o sintoma se vai agravar. E, portanto, há que explicar isso muitas vezes às pessoas, não é? Este sintoma ou esta situação ou esta dor, que seja física ou emocional que eu estou a viver, tem a ver com um desequilíbrio que eu estou a viver e que muitas vezes ao qual eu virei as costas e que eu nem sequer quero tomar consciência. Portanto, a tomada de consciência, lá está, é muito importante. E muitas vezes essa tomada de consciência vem na meditação, vem nesse momento de silêncio, vem nessa caminhada, não é, da meditação guiada, que depois nos traz insights e que a pessoa muitas vezes acaba por tomar consciência dessa situação. É mesmo verdade. Olha, por exemplo, hoje é dia 11 de outubro. Há 2 dias tivemos a lua cheia no eixo Carneiro-Balança. Eu também faço as meditações da lua cheia sempre que há lua cheia, sempre que há lua nova. E a lua cheia, ao contrário daquilo que algumas pessoas pensam, não é um momento para tomar decisões. A lua cheia é um momento para observar, para apenas deixar estar, ver. A lua não tem luz própria, não é? Ela é iluminada pelo sol, portanto, lua e sol em signos opostos, e o objetivo é precisamente a pessoa permitir-se, com coragem, com muita humildade, observar todas as áreas da sua vida, todos os recantos da sua mente, ter coragem para observar mesmo as suas sombras, e é precisamente isso que deve ser feito na lua cheia. E nessa meditação da lua cheia, que nós fazemos em conjunto no Mais Serenidade, é uma oportunidade em que eu conduzo as pessoas precisamente para esse momento de observação, para observar o que é que está a acontecer. Para quem fez a sementeira da lua nova e que iniciou um novo ciclo, novos projetos, ver portanto, como é que as coisas estão a correr, ver o que é que tem de ser ajustado, o que é que tem de ser corrigido, o que é que tem de ser celebrado, porque há coisas que já estão, portanto, a dar os seus frutos. No fundo, a lua cheia é precisamente isso. Teresa, agora fala-me um bocadinho sobre o teu produto, a tua segunda paixão. Que também o meu segundo projeto. Ora bem, o segundo projeto começa mais ou menos há 1 ano e tem a ver com uma situação de saúde que eu tinha. Eu tinha problemas em termos de digestão, já tinha esses problemas mais ou menos há 10 anos. E pronto, e pensei, falaram-me destes produtos, falaram-me a partir de Espanha, e eu pensei, olha, vou pedir uma caixa para experimentar, para ver o que é que isto dá. E fiquei absolutamente espantado quando, ao fim de 4 dias, o meu problema, que se arrastava há mais de 10 anos, foi completamente resolvido. Ainda agora estive no Porto e com um colega meu que dizia: mas tu podes comer tudo, tu antigamente não podias comer nada. E é exatamente assim, não é? Eu poder comer tudo, o poder estar bem, isso, pronto, foi uma revelação para mim. Passados mais ou menos 10 dias, eu tinha dores na cervical, tinha que me sentar numa cadeira especial, tinha uma série de cuidados que tinha que ter, e eu nem sequer pensei na minha cervical, porque achava que isso era um dado adquirido, eu iria ter problemas de cervical para o resto da minha vida. Eu comecei a não ter dores. Isto também estávamos na pandemia, não é? E era assim uma coisa para mim que foi... Pensei, isto parece magia, como é que é possível isto estar a acontecer? E eu tinha um desgosto que era não poder andar de bicicleta. E pensei, olha, vou arriscar, vou mandar vir uma bicicleta em plena pandemia, porque eu posso andar de bicicleta sozinha, não vou incomodar ninguém, e vou testar se isto de facto está a resolver o problema ou está simplesmente a mascarar o problema. E comecei a fazer 4 km, 6 km por dia de bicicleta e nunca mais tive uma dor. E isso foi tão impactante que eu pensei, eu quero trabalhar este projeto. É um projeto de marketing multinível, portanto é um projeto que qualquer pessoa pode abraçar.
E eu pensei, há tanta gente que tem problemas, há tanta gente que precisa de melhorar a sua saúde, eu quero representar isto para Portugal, eu quero trabalhar este projeto e quero abrir aqui uma nova fase da minha vida, porque eu acho que eu posso trabalhar isto até aos meus 95 anos, ou 100 anos, aquilo que eu consegui viver. Acho que, entretanto, os produtos andaram com a minha idade para trás, mais ou menos 15 anos, sinto-me com a energia que tinha há 15 anos atrás. E tem sido uma revelação, pronto. E, portanto, pensei, isto é muito interessante, a parte do coaching, porque eu trabalho muito o alinhamento em termos de coaching. O que é a pessoa estar alinhada, o que é a pessoa poder compreender os seus valores e agir em função dos seus valores. E tenho, no trabalho que faço, sempre com clientes, tenho provas de que realmente esse alinhamento traz-nos uma grande mais-valia, traz-nos muito mais energia, traz-nos muito mais felicidade, traz-nos uma forma de estar na vida em que podemos ter desafios, mas a nível de sofrimento conseguimos decrescer muito significativamente o sofrimento, portanto, tendo desafios, aprendendo com eles, mas sofrendo menos, o que eu acho que é muito importante. E pensei associar estas duas coisas, é muito interessante. E pronto, e há um ano atrás comecei a associar os dois projetos e está a ser, como te digo, uma revelação muito interessante, porque muita gente, tal e qual como eu, sentia pouca energia, sentia que se cansava muito. Há muitas pessoas muito cansadas e termos um produto que nós podemos tomar de manhã, mas que nos dá energia para todo o dia e que nos ajuda, no fundo, porque nós temos vidas muito ocupadas, não é? Continuamos a ter vidas muito ocupadas. Podermos fazer a nossa vida sem pensarmos, já não tenho forças para nada, já não tenho vontade de fazer nada, ou não consigo dormir bem, já acordo cansado ou cansada, não é? Conseguirmos normalizar tudo isto, eu acho que é fantástico. E tem sido isso. Normalmente eu costumo dizer, uma pessoa que começa a tomar recomenda 2 ou 3, portanto acho que isto é um bocadinho um projeto do futuro. E que me levou, também é interessante, no fundo, a prolongar aquilo que tinha sido o trabalho do meu pai. Pronto, o meu pai trabalhou sempre muito com medicamentos, especialidades farmacêuticas, médicos, etc. O meu pai gostava muito que eu tivesse sido médica. Eu disse sempre ao meu pai que não queria fazer medicina. Acabei a trabalhar em cosmética, depois mais para a frente a trabalhar em têxteis, a desenvolver outro tipo de projetos, e agora, quando eu menos esperava, acabo por estar a trabalhar com suplementos, que é algo na área da saúde, não é? De forma completamente inesperada, mas que tem sido um projeto muito, muito, muito interessante e que acredito que vai continuar a ser, e vou continuar a trabalhar isto por muito tempo. Teresa, e diz-me, e as pessoas que nos estão a ouvir, se quiserem experimentar esse produto, queres falar um bocadinho sobre ele, explicar em que é que consiste, o que é, o nome? Pronto, o nome da empresa é Immunotec, os produtos chamam-se Immunocal. O que é que os produtos fazem? Os produtos são regeneradores celulares, portanto, as nossas células, à medida que nós vamos avançando na idade, não têm a mesma capacidade de se regenerar. Este produto é uma alimentação que acontece a nível celular e que permite à célula, com essa alimentação, voltar a regenerar-se. Portanto, eles começaram por ter muitos resultados a nível físico, mas depois começaram a ver que também tinham muitos resultados a nível da parte cerebral. E começaram a estudar também, no fundo, o impacto que este suplemento tem a nível cerebral. As coisas têm sido de tal maneira incríveis que eles já têm 78 patentes registadas nos Estados Unidos e no Canadá. É uma empresa com 45 anos de investigação científica, portanto não começou propriamente ontem, e vão, no ano que vem, registar mais 2 patentes, uma no tratamento das crianças autistas, que é uma coisa extraordinária. Os miúdos passam a ter um comportamento muito mais sociável e muito mais abertos ao outro, e também no tratamento de lesões cerebrais, nomeadamente estão a trabalhar com membros das Forças Armadas Americanas, pessoas que levaram tiros na cabeça e que, portanto, têm situações de lesões cerebrais gravíssimas, e também com jogadores de futebol americano. Como sabemos, batem com a cabeça, têm contusões muito graves e que depois é muito complicado regenerar. E como estão a ter esses resultados e estão a documentar tudo cientificamente, vão conseguir, no fundo, registar essas 2 patentes. Portanto, isto permite termos um respaldo científico que é único, não é? Que é absolutamente único e que também me dá a mim uma credibilidade completamente diferente. Claro, que interessante, Teresa.
Olha, e diz-me, e estas, como é que as pessoas podem chegar até ti para... Falando comigo, não é? As pessoas têm os meus contactos nas redes sociais, marcando um Zoom, seja onde for, um bocadinho como tu fazes as meditações. Hoje em dia sabemos que através da internet nós podemos chegar a qualquer lado, não é? E uma reunião Zoom onde a pessoa consegue perceber muito melhor como é que isto funciona é sempre algo muito elucidativo e que pode ajudar, no fundo, a pessoa a perceber isto adapta, se não se adapta, quer experimentar. Eu recomendo sempre que as pessoas façam como eu fiz, é pedir uma caixa e fazer uma experiência. E a partir daí a pessoa logo vê, não é? Qual é a mudança que isto traz para si. Aconteceu-me agora na viagem para Barcelona e ao lado de duas pessoas que são condutores de caminhonetas de passageiros que fazem de Barcelona até ao norte de Itália e que estavam, pronto, muito cansados porque fazem aquilo dormindo dentro do autocarro, chegam à Itália, dormem 7 horas e voltam para baixo, portanto imagina o esforço a que as pessoas estão sujeitas, não é, semanalmente. E eu disse, vocês têm que experimentar, eu vou-vos mandar amostras, e já encomendaram porque viram uma grande diferença, portanto isto é lindo de ver. Poucos, não é? Essa experiência é o mais importante, é aquilo que de facto abre as portas e foi um bocadinho como eu fiz, não é? Claro. É essa a diferença e é isso que podemos fazer, e é essa a transformação que eu quero que aconteça, porque, como estávamos a falar, as pessoas estão muito desequilibradas e eu acho que, no fundo, aquela orientação para a medicação, não é? Para aquela coisa que vem de fora, não é propriamente a melhor solução. Nós temos tudo para conseguirmos estar equilibrados, para podermos ser pessoas felizes, não é? É verdade. No fundo, os desafios que temos são desafios que nos podem trazer mais conhecimento. Se eu abraçar o desafio que vem ao meu encontro na minha vida, se eu, no fundo, o puser de lado, se eu não quiser saber o que desafio é aquele e o que me interessar aquela solução rápida, não é? Provavelmente não vou aprender nada com aquele desafio. E pronto, a coisa vai ser complicada. Tu encontras isso nas pessoas que te procuram? Sim, também. Aliás, muitas pessoas que me procuram para fazer os seus mapas astrais ou apenas as consultas de aconselhamento astrológico, é muito engraçado porque às vezes as pessoas até nunca tinham tido nenhum contacto com a astrologia, mas alguém indicou, alguém falou, olha, fiz a consulta, e então as pessoas vêm um bocadinho receosas. Receosas porquê? Porque têm medo, o que é que eu lhes vou dizer, o que é que vou dizer alguma coisa, o meu mapa é bom ou é mau, e o que eu costumo dizer é, o mapa astral é a identidade da pessoa, no fundo é uma fotografia tirada ao céu no momento em que a pessoa nasceu e tem uma representação gráfica da posição que cada um dos astros ocupava. E, portanto, o que é que há ali? Há uma correlação entre 12 signos, 10 planetas principais e 12 casas astrológicas, que são 12 áreas de vida. E depois temos também os aspectos entre os planetas, os ângulos que eles fazem entre si, é como se estivessem a conversar ou como se estivessem mais próximos ou de frente um para o outro, e portanto isso indica também determinadas situações energéticas que a pessoa já traz, que são mais fáceis ou mais desafiantes, e a astrologia o que permite é ter precisamente essa consciência, é dizer, o mapa astral, portanto, o mapa astral é quem eu fui, quem eu sou e quem eu posso vir a ser. Fruto de quê? Da consciência que eu tenho das energias em cada momento e das escolhas que eu faço. E agora vou-te fazer uma pergunta. Há mapas maus? Olha, o que há é mapas mais desafiantes do que outros. Ok. O meu mapa astrológico é um mapa desafiante, tem uma cruz cósmica, aquilo que se chama uma cruz cósmica, e portanto já sinto na pele o que é isso e penso, ok, uma cruz cósmica permite o quê? A pessoa fazer muitas coisas, ter imensas realizações, portanto quando há mapas desafiantes que têm várias oposições, várias quadraturas, às vezes conjunções de planetas que não são as melhores, faz com que a pessoa sinta sempre algum desconforto e leva à realização, porque a pessoa, como está desconfortável, como as coisas são mais difíceis, há mais tensões, faz com que a pessoa não se acomode e, portanto, passe para a ação. Por outro lado, os mapas mais fáceis, os mapas mais potenciadores, como por exemplo pessoas que têm muitos trígonos, muitos aspectos favoráveis, as pessoas sentem-se tão bem
que correm o risco de não aproveitar aquela energia no seu melhor. E, portanto, o que é que acontece? As pessoas, passam pela vida, as coisas fluem, é fácil, mas se decidissem fazer algo e potenciar aquilo que já trazem, aqueles dons e aqueles talentos que já trazem consigo, então seria fantástico, formidável, poderiam dar um salto qualitativo. Portanto, em astrologia, o bom e o mau não existe. O que existe é a tomada de consciência e escolhas e as oportunidades. A pessoa, muitas vezes, as pessoas que vêm ter comigo também querem saber para tomar determinadas decisões em determinadas alturas da vida, e a astrologia também permite ver isso. Quais são as energias que estão presentes e que são mais potenciadoras ou mais desafiadoras para determinadas escolhas que a pessoa pode fazer, projetos, mudança de casa, tanta coisa. Então, no fundo, é interessante teres dito isso, porque acaba um bocadinho por validar a minha visão também de coaching, que é a vida é uma aprendizagem, não é? E se temos um mapa mais desafiante, aquela pessoa vai aprender mais coisas, se estiver disponível, não é? Para aceitar os desafios. É um bocadinho como em coaching também nós vemos as pessoas que os desafios vêm à dimensão de cada pessoa. Uma pessoa muito fraquinha tem pequeninos desafios, uma pessoa muito forte tem desafios normalmente muito grandes, não é? E as pessoas dizem, mas porquê é que só a mim me acontece isto? Eu vejo as minhas amigas ou os meus amigos e têm todas vidas muito mais fáceis. E eu costumo dizer, porque no fundo é um privilégio, uma vida desafiante, não é? Uma vida que mostra a força interior que aquela pessoa tem. Se a pessoa estiver alinhada, a pessoa pode progredir muitíssimo mais. Se a pessoa estiver desalinhada, a coisa não vai correr bem, não é? Portanto, no fundo é o tal trabalho de casa que cada um de nós tem que fazer, que não é responder à parte externa desta ou daquela exigência, é no fundo responder perante si próprio, não é? Como é que eu, com esta minha essência, como é que eu no fundo, com estas marcas de vida que eu trago, não é? Como é que eu posso olhar para a vida e, sendo desafiado, porque vamos todos ser desafiados e todos temos os nossos desafios, não é? Eu consigo superar esses desafios e tornar-me, eu diria, a melhor versão de mim próprio, não é? Chegar àquela, eu diria, ao final da vida, seja ele quando for, não é? E dizer assim, olhar para trás e valeu a pena, e por aquilo que fiz por mim, por aquilo que fiz pelas outras pessoas que estavam à minha volta, não é? Valeu a pena eu conseguir fazer este caminho. É verdade, é verdade. A astrologia também permite perceber uma coisa com muita humildade, é que nós temos uma ilusão de controlo. Nós temos uma ilusão de controlo, que parece que controlamos tudo aquilo que nós queremos, e isso não é nada verdade. A pandemia veio mostrar isso, não é? Que não temos controle de nada. E por isso, a única coisa que nós temos é a possibilidade de escolher a forma como vamos lidar com as coisas que nos acontecem. Portanto, isso está na minha mão, não é? Eu tenho sempre o livre-arbítrio para poder escolher reagir desta ou daquela maneira às coisas que me acontecem. É exatamente esse o potencial também da astrologia, que permite que as pessoas possam escolher os seus caminhos, função das energias que estão ali. Eu costumo dizer, quando há ventos favoráveis, é aproveitar. No fundo, claro, aquilo que eu faço nas consultas é traduzir para a linguagem muito simples, muito acessível, muito pragmática. Eu acho que aí a minha de engenharia e a minha parte racional ajuda muito a passar as coisas para uma linguagem muito simples, e no fundo é ajudar as pessoas a perceber que tudo é cíclico, as coisas acontecem, não são sempre daquela forma, mas quando acontecem há sempre alguma, ou se ganha ou se aprende, e se a pessoa estiver disponível para perceber o que é que a vida está a querer trazer, o que é que a vida está a querer ensinar, pode escolher aproveitar essa lição, porque isso depois mais tarde mais à frente vai dar frutos. Claro. Agora que estás a dizer isso, houve aqui um insight interessante, que é, no fundo, o teu nível, ou o nível que as pessoas possam ter de ansiedade, tem a ver com o desconhecimento que a pessoa tem da sua essência. E aí, lá está, tanto o coaching como a astrologia, como a meditação, como até a melhoria da parte de saúde dos suplementos podem ajudar imenso, não é? Portanto, isto é algo que podemos passar para as pessoas que nos estão a ouvir. Meçam os vossos níveis de ansiedade, de uma maneira muito simples, de 1 a 10, qual é o meu nível de ansiedade diário? Se eu tenho níveis de ansiedade de 2, 3, estou perfeitamente bem, não é? É normal. Mas se eu tenho níveis de ansiedade de 7, 8, e se eu passo o dia numa situação de ansiedade brutal, lá está, isso é um sinal de que eu tenho que, no fundo, é como se eu tivesse um novelo
mas tenho que agarrar numa ponta desse novelo, não é? E começar a explorar mais sobre mim, sobre a minha essência, o que é que no fundo esta pessoa que eu sou, este meu eu profundo, não é? O que é que eu preciso de aprender mais sobre mim para conseguir perceber de onde é que esta ansiedade vem. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem controlar, o ego da pessoa é o controlador, é o grande controlador, não é? Então a pessoa quer controlar, não consegue, dispara em ansiedade. E de facto nós não controlamos nada, não é? Portanto, a única coisa que nós conseguimos controlar é a nossa relação connosco próprios. E quando a relação é boa, nós estamos calmos e tranquilos e no fundo enfrentamos os desafios que temos. Quando nós não estamos em tranquilidade connosco próprios, a ansiedade dispara e achamos que tudo são coisas que vêm de fora para no fundo nos agredir, não é? E não sabemos ler os sinais, não é? Isso mesmo. Também é uma mensagem boa para deixarmos aqui hoje, não é? Neste nosso primeiro programa de pontapé de saída, que é um bocadinho isto que vamos estar aqui a passar. Como é que eu posso trabalhar melhor comigo próprio? Pegando seja por que ponta for do novelo, não é? Eu acho que a partir do momento em que a pessoa sente algum nível de insatisfação ou alguma área de vida, e a astrologia tem precisamente isso, o mapa astral tem as 12 áreas de vida, desde relacionamentos, às questões de trabalho, saúde, a casa, o pai, a mãe, a imagem, a espiritualidade, tem tudo isso. E, portanto, a pessoa perceber qual é o meu grau de satisfação em cada uma destas áreas de vida. Será que eu posso melhorar isto? Como é que eu posso, de certa forma, onde é que eu posso ir buscar informação? Ou que outras ajudas é que podem existir para eu me conectar mais comigo próprio? Como é que eu posso estar mais alinhada? Como é que eu posso usufruir mais desse conhecimento interior que eu tenho dentro de mim? Como é que eu quero aceitar isso e quero despertar para isso? E é precisamente, no fundo, isso que acontece nas meditações com pozinhos da astrologia e depois também nas consultas do mapa astral, porque é no silêncio que chegam as respostas. É no silêncio que muitas vezes são reveladas as questões, as respostas às questões que nós procuramos tantas vezes lá fora. Aliás, neste mundo, cada vez mais as pessoas estão em movimento, é como se tivessem alguma dificuldade em conseguir parar, como se não se quisessem confrontar consigo próprias. Mas a partir do momento em que aceitam, a partir do momento em que se predispõem a fazer esse trabalho, então a jornada é maravilhosa. É verdade, é verdade. E eu acrescentaria que a base de tudo isso é a nossa saúde, não é? Se eu tiver saúde, se eu tiver em equilíbrio comigo próprio, eu estou bem. Posso ter desafios, mas consigo fazer face a esses desafios. Se eu não estiver em equilíbrio em termos de saúde, numa boa relação com o meu corpo, não é? Tudo começa a entrar, eu diria, em conflito e depois acabamos por ter uma situação muito mais complicada. Portanto, lá está, a área física e o respeito por nós próprios, o respeito pelo nosso corpo, o respeito pela nossa identidade, é o primeiro pontapé de saída que a pessoa tem que, o primeiro aspecto que a pessoa tem, com o qual a pessoa tem que viver, que se confrontar e que integrar, não é? Porque muitas vezes as pessoas sabem isso, mas depois não fazem essa relação de integração consigo mesmos. E eu gostava hoje de deixar aqui um desafio para quem nos ouve, que é, estamos neste último trimestre do ano, não é? É um trimestre tão importante, como é que vamos chegar ao final deste ano? Mas fazer um bocadinho esta reflexão. Quais são os 3 aspectos na minha saúde que se calhar não estão tão bem como eu gostaria? Será que eu tenho peso a mais? Será que eu não paro o dia todo, que não tenho um bocadinho para mim, não é? Será que eu continuo a fumar, que eu sei que já deveria ter parado de fumar há imenso tempo e não parei, não é? Ou outro desafio, seja ele qual for, pensar quais são os 3 desafios de saúde que eu tenho e o que é que eu posso fazer para melhorar. E pensar, de preferência, implementar qualquer coisa daqui até ao final do ano para conseguir depois entrar no 2023 já com o pé direito, não é? Fazer a identificação e mesmo que eu não consiga trabalhar todos esses 3 aspectos, pelo menos escolher um que seja talvez mais fácil ou que eu sinta que tem mais a ver comigo, não é? Ou não faço exercício físico. Há tanta gente que tem uma vida tão sedentária, não faz exercício físico, que é também um aspecto, nem que seja só caminhar, é tão importante para, lá está, para nós nos sentirmos saudáveis, não é? Fazer essa reflexão, pensar o que é que de facto eu posso melhorar e implementar pelo menos uma coisa até ao final do ano. O que é que te parece? Eu acho que isso é uma excelente sugestão. E eu, em complemento à tua sugestão, também deixava aqui uma reflexão.
que é a seguinte, isto a propósito da meditação. Se a serenidade da água permite refletir as coisas, agora imagina a serenidade do espírito. Portanto, esta é a mensagem que eu deixo, que no fundo é quando nós olhamos para um plano de água completamente imóvel, tranquilo, nós conseguimos ver tudo refletido. As árvores, as flores, as montanhas, os barcos, tudo isso. Agora imagina esse efeito em ti própria. Quando estás completamente serena, quando estás equilibrada, vê aquilo que podes encontrar, as respostas que podem surgir dentro de ti. Essa é a mensagem que eu te deixo hoje. E é interessante estás a falar nisso porque hoje, pronto, eu fiz a minha aula de yoga, que acaba com meditação, e aconteceu uma coisa muito interessante. Durante a meditação, aquilo que eu vi foi os olhos de uma coruja, a sabedoria. Estás a ver? Foi um insight tão bonito, eu assim, que interessante, a mensagem, não é? Olha para as coisas com sabedoria, tens isto dentro de ti. E eu fiquei ali, lá está, como tu dizes, em contemplação, não é? Em silêncio, em contemplação, daqueles olhos, daquela forma de olhar que nós tantas vezes esquecemos. Pensei, realmente, eu tenho que integrar isto no meu dia-a-dia. E agora parece que é quase como se aquele olhar me acompanhasse ao longo do dia. Tão bonito. Eu adoro as corujas, acho que as corujas são animais fantásticos. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, durante a meditação é muito frequente termos estes insights, termos esta comunicação, não é? Que nos torna mais atentos no nosso dia-a-dia, mais tranquilos, mais estáveis. Mais não é? estáveis. Olha, e neste momento em que estamos já a seguir à fase da lua cheia, que foi no eixo Carneiro-Balança, aproveito também para dizer às pessoas o seguinte, relativamente a estas energias, esta energia do Sol no signo de Balança, muitas vezes as pessoas dizem, eu sou do signo de Balança, e isso equivale a ter o Sol neste signo. E onde é que estão todos os outros? O signo solar é importante, que mostra determinadas características, o Sol refere-se à identidade, a quem eu sou, mas depois, onde é que está a Lua? O que é que a Lua diz de mim? A Lua, o signo solar, é praticamente tão importante como o signo lunar é tão importante como o signo solar, porque como é que eu me sinto, como é que eu lido instintivamente com aquilo que me acontece no dia-a-dia, as minhas memórias. Portanto, enquanto o Sol é eu sou, a Lua é eu sinto. E por isso, todo o mapa astral tem o Sol, a Lua, todos os outros planetas, e tudo isto dá um manancial de informação que importa a pessoa tomar consciência para poder potenciar e usufruir das suas melhores características e perceber também como é que, relativamente às características mais desafiantes, como é que pode, de certa forma, aproveitar para viver a sua energia da melhor forma. E queria só dizer o seguinte mais, que é, relativamente aos signos e relativamente às energias, nós temos um determinado signo e há sempre um signo que é o signo oposto e complementar. Por exemplo, neste momento estamos com o Sol no signo de Balança. Signo de Balança, regido por Vênus, é o 7º signo do zodíaco, é aquele que fala das relações, da empatia, da capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, da tal harmonia, do tal equilíbrio, de socializar. E precisamente o que é que Vênus aqui em Balança vai falar das questões da relação, das questões do relacionamento. E a energia de Balança tem muito, como quer, muito paz e muita harmonia, e tem a capacidade de perceber e de se colocar sempre no lugar do outro. Por vezes retrai-se e não manifesta a sua opinião. Por vezes o que acontece, e eu acho que este é o ponto mais frágil de Balança, que é precisamente como quer tanto a tal diplomacia, a tal harmonia, a tal paz, acaba por não manifestar a sua opinião. E o que é que acontece? Balança, para viver o seu melhor, deve incorporar as melhores características do seu signo complementar e signo oposto, que é qual? É Carneiro. É precisamente aquele signo que é eu sou, que faz, é regido por Marte, faz aquilo que gosta, aquilo que quer, está sempre muito mais centrado em si do que nos outros. Portanto, é a compatibilidade e a integração destas duas energias, estás a ver? Portanto, de Balança, eu e os outros, eu coloco-me no lugar dos outros, mas eu não deixo de fazer valer a minha vontade, aquilo que eu quero, expressar a minha opinião. Não tenho medo que os outros, não vou criar conflitos por isso, agora não posso é deixar de manifestar aquilo que eu penso e aquilo que eu gosto.
E carneiro. Carneiro, que manifesta sempre a sua vontade, a sua opinião, a sua coragem, a sua iniciativa. Aquilo que deve fazer é precisamente ter um bocadinho mais de humildade e perceber que do outro lado há outra pessoa. Ou seja, não é só ele, a vida não gira à volta somente de si à sua próprio. volta. Exatamente, e portanto ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E a astrologia é por isso que é absolutamente fantástica, e esta é mais uma razão. Sim, no fundo é viveres a característica em desalinhamento ou viveres a característica em alinhamento. Exatamente, é equilíbrio ou em desequilíbrio. Exatamente. É precisamente incorporar a melhor forma de cada pessoa viver as energias, a melhor forma do seu signo ou da sua identidade astrológica é incorporar as energias, as melhores qualidades do signo oposto. Claro. Isto é fantástico. Claro. É o equilíbrio, no fundo é no meio que há o equilíbrio. Sim. É no fundo, e eu falo muitas vezes disso em coaching, quando tu tens dois aspectos antagónicos, não é? Muitas vezes nós estamos polarizados, ou trabalhamos num dos aspectos, ou trabalhamos no outro aspecto, não é? Ou eu sou uma pessoa que estou sempre a dizer não, ou eu sou uma pessoa que digo sim a tudo. Pronto. E isso é complicado. Nós sabemos que a forma mais correta de ser, a forma que no fundo nos vai dar maior assertividade e maior capacidade de fazermos face aos desafios, é encontrarmos no fundo a síntese desses dois aspectos, integrarmos em nós os dois aspectos e sermos capazes de agir em função da situação, respondendo não à situação, respondendo sim, conseguindo ver aquela situação através das nossas lentes, mas também integrar os aspectos dos outros. E isso é todo um caminho, não é? Que muitas vezes levamos a vida inteira para o conseguir fazer. Mas quando lá chegamos, temos uma forma completamente muito mais, uma forma que integra uma sabedoria. Não é somente ter o conhecimento, é conseguir ter uma atitude de sabedoria face à situação. E voltamos aos olhinhos que eu vi hoje de manhã, não é? Da sabedoria, que é de facto isso que nós estamos aqui para fazer, mas que é difícil, não é? Porque vivemos uma vida tão agitada que muitas vezes nos esquecemos, temos tanto conhecimento que às vezes esquecemos de fazer esta ponte para a dimensão superior, que é a dimensão de integração dos dois opostos, que é de facto a dimensão da sabedoria. Concordas com isso? Concordo e digo-te realmente esta tomada de consciência, este despertar, esta possibilidade de cada pessoa fazer o livre-arbítrio e escolher o seu caminho, nós vemos que há vários caminhos para chegar lá, seja o coaching, seja a astrologia, seja a meditação, sejam outras formas de tanta coisa. No fundo tudo isto são vias possíveis para a pessoa conseguir alcançar mais serenidade e maior alinhamento, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje neste programa, que é o nome do nosso programa. Exatamente. É muito interessante vermos que, de facto, é todo um caminho, não é? E por isso é que o tema não tem fim. Nós podemos falar sobre múltiplas coisas. A base será sempre o nosso corpo e a nossa saúde, e depois o nosso desenvolvimento pessoal, as ferramentas que vamos utilizar, a forma como nos vamos relacionar com a nossa essência, não é? A descoberta que vamos fazer de nós próprios. Eu só sei que nada sei, não é? E depois é todo esse caminho que nós fazemos e perceber que os desafios são oportunidades de aprendizagem. Eu acho que quando a pessoa tem, lá está, e tu falaste na humildade, que é algo que eu também, eu acho que nós, lá está, ligando aqui os dois opostos. Por um lado, nós temos que ser humildes, por outro lado, nós temos que ter consciência do nosso valor. Então, nós temos muitas vezes pessoas humildes que não têm consciência do seu valor, ou pessoas que se valorizam de uma tal forma que abandonam a humildade, não é? E que funcionam em termos de arrogância. A arrogância é muito problemática porque a arrogância não permite que a pessoa continue a aprender. A arrogância vai trazer um bloqueio à aprendizagem e, portanto, não podemos ir por aí. Mas termos consciência do nosso valor é algo muito importante. E se somarmos essa consciência do nosso valor à noção de que temos que nos manter humildes e aceitar a perspectiva do outro, não é? E entender o outro está na nossa vida para nos trazer alguma informação, não é? E se conseguimos pensar assim, vamos conseguir caminhar e vamos conseguir navegar, às vezes, grandes desafios, grandes situações que não são fáceis, mas que têm todo o interesse para nós em termos de evolução. E quando isso acontece, a pessoa passa para outro patamar. E lá está, e a pessoa pode ter desafios, mas já não tem sofrimento. Exatamente. Quando nós temos desafios e sofrimento, ou muito sofrimento, e não tem aprendizagens, aí a nossa essência vai ficando afogada, não é? Nos problemas, a pessoa não vê a luz ao fundo do túnel. E eu aproveito para dizer também outra coisa. As pessoas que nos estão a ouvir,
independentemente da idade que a pessoa tenha, do momento de vida que a pessoa tenha, há uma escolha, está sempre a tempo Claro. de despertar, de escolher, de iniciar um novo caminho. Se a pessoa está descontente, se há alguma coisa que não está bem na sua vida, ok, não se acomode, no fundo, perceba que pode fazer alguma coisa por si própria, perceba que pode fazer e pode escolher qual é a melhor via para conseguir encontrar o seu equilíbrio, a sua paz, porque no fundo é tudo isso que nós queremos, não é? As Sim. pessoas o que pretendem é estar em paz, é sentir um bem-estar, sentir um conforto, sentirem-se felizes na sua própria companhia, porque é maravilhoso. Quando a pessoa descobre que gosta, que aprecia de estar na sua própria companhia, isso é simplesmente fantástico, é maravilhoso. Sem dúvida, é mesmo isso, eu acho que sim. E eu acho que o timing é sempre o timing certo. Porque eu já devia ter feito isto há 20 anos. Não. Se surgiu agora era porque era para ser agora, porque houve todo um outro trabalho que a pessoa teve que ir fazendo. Às vezes a pessoa até faz inconscientemente e a pessoa não tem noção, mas a vida está sempre a desafiar a pessoa e quando finalmente a pessoa abre, era porque era aquele momento. E às vezes depois as coisas são um bocadinho como uma cebola, não é? Temos uma camada, depois temos uma outra camada, depois temos outra camada e as camadas vão se sucedendo à medida que a vida vai avançando e uma abertura é sempre o início de um caminho. É verdade. Não é? Verdade. Portanto, nunca há a altura certa. A altura certa é sempre aquela em que as coisas acontecem. Sim, é quando a pessoa está desperta, quando a pessoa escolhe fazer esse caminho, escolhe fazer aderir a esse propósito. Eu acho que no fundo acaba por ser, está sempre nas mãos de cada um essa possibilidade. Sem dúvida. Olha, temos 5 minutos. 5 minutos. E se calhar eu ia passar para ti, sei que tens uma meditação para fazermos, não é? Sim. As pessoas já sabem que os nossos contactos estão nas redes sociais, portanto aí não podem nos contactar, podem interagir connosco, mas acho que esta meditação de final, de fecho, é sempre uma coisa muito bonita, por isso passo-te a palavra. Tá bem, Vou ficar Teresa. aqui deste lado também a ouvir e a fazer a meditação. Ok, Até já. obrigada. Então, a meditação, se nunca fizeste meditação, não tem problema nenhum. A meditação é apenas ser e apenas estar. Escolhe neste momento abrir um parênteses no espaço e no tempo e é um momento que é só teu. Para meditar, aquilo que eu vou hoje aqui pedir-te é que apenas tomes consciência da tua respiração. Fecha os teus olhos, relaxa e inspira. Quando inspiras, sentes que o ar puro vai a todas as células do teu corpo, oxigena todo o teu corpo. E quando deitas o ar fora, visualiza mentalmente que o ar que está a sair do teu corpo transporta consigo tudo aquilo que estava pesado, denso, dentro de ti. E vais ficando cada vez mais em paz, mais descontraído. Escolhe fazer esta respiração consciente. Inspira e deita o ar fora. Inspira e deita o ar fora. Relaxa completamente o teu corpo. Apenas ser, apenas estar. E agora inspira profundamente com o elemento fogo e visualiza que o fogo está a queimar todos os teus medos, todas as tuas preocupações, todos os teus pensamentos negativos. Sustém o ar dentro de ti e sente-te em paz, leve, sereno. E agora deita o ar fora, expira prolongadamente e agradece a leveza que sentes. Agora inspira profundamente com o elemento ar e quando inspiras visualiza que ar puro, energia vital, alegria que está a entrar no teu corpo. Sustém o ar dentro de ti e visualiza-te com energia vital, com saúde. Todas as células do teu corpo estão em perfeito funcionamento. E agora deita o ar fora. Expira prolongadamente e agradece a saúde, a energia vital e a alegria que sentes. Agora inspira profundamente com o elemento água e visualiza que uma cascata de água pura, límpida, transparente cai sobre a tua cabeça e sobre todo o teu corpo. Sustém o ar dentro de ti
e visualiza a tua intuição ativada, a tua clareza mental, a consciência de quem és. E agora deita o ar fora, expira prolongadamente e agradece a intuição ativada, a consciência e a clareza mental que sentes. E agora com o elemento terra, inspira profundamente. Sente que a terra absorve todos os teus fluidos corporais. Visualiza que dos teus pés saem umas raízes bem ancoradas na terra. E sente estável, determinado para a ação, com imensa coragem. E agora deita o ar fora, expira e agradece a coragem, a estabilidade que sentes. E agora, lentamente, com muita serenidade, estás preparado para voltar ao local onde estás e então inspira e expira profundamente 3 vezes. 1, 2, 3. E agora junta as palmas das tuas mãos e agradece. Namastê.